Olá, meus irmãos. Estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos. Agora com o roteiro número 9, segunda parte, a criação divina. Essa é a aula de número 85. Bom, na aula passada, nós falamos sobre o processo da criação, né? E nos concentramos na criação do plano espiritual. Então, nós vimos que o fluido universal, que é o pensamento de Deus, ele vai, à medida que se distancia de Deus, ele vai sofrendo condensações, e a cada condensação, uma nova dimensão no plano espiritual é criada. Vimos também que, a partir do fluido universal, os espíritos puros, eles atuam no fluido universal, né? Vimos que só os espíritos puros atuam no fluido universal, e que esses espíritos, eles são os responsáveis em criar as colônias, as cidades no plano espiritual de uma forma geral. Vimos que o pensamento de Deus, né, nós temos aqui Deus como essa circunferência aqui azul, tá, que eu estou passando aqui a seta, e o pensamento de Deus ele sai irradiando, não é? Isso aqui seria a expansão do pensamento de Deus, e esse pensamento de Deus ele tem dois movimentos, o de ida e o de volta, né? Nós até utilizamos do exemplo da respiração, né? Então, o processo da respiração, o ato de expirar, que seria o processo de ida, e inspirar, que seria o processo de volta. Então, na criação, o pensamento de Deus se expande e se contrai, como uma respiração. Na ida, vão energias simples, que são os princípios espirituais. Nós falamos isso na aula passada, tá? E na volta, retorna energias evoluídas ou espíritos, tá? Então, sempre o processo da criação de Deus é um processo de ida e volta constantemente, não é? A cada vez que, que, que o pensamento de Deus está num processo de ida, ele vai expandindo cada vez mais o espaço, né? Cada vez mais o universo. E depois, essa onda de ida, ela tem um retorno, onde agora os espíritos estão retornando, né, já de uma forma evoluída. Então, outra onda vai com uma energia simples, ou seja, princípios espirituais, e retorna como espírito. E esse ciclo fica se repetindo indefinidamente, não é? Como Jesus disse, Deus trabalha até hoje e eu trabalho também, tá certo? Então, a força de repulsão e atração, né, desse pensamento de Deus origina movimento, que é chamado de energia cinética, e essa energia cinética vai ser a mãe da energia da gravidade lá na frente, né, dentro do processo de transformação da matéria em energia, tá? Nós vamos chegar lá. Então, para fazer um resumo do que nós vimos até agora, a criação divina, ela, através do pensamento de Deus, ela vai criando, ela vai sofrendo condensações e criando dimensões no plano espiritual. Nós vimos que quanto mais próxima de Deus, mais evoluída é a dimensão. E quanto mais afastada de Deus, não é mais próxima da matéria, menos evoluída seria a dimensão, tá certo? Isso até chegar no plano material, onde nós vamos ter uma única dimensão, que é a dimensão física, ok? Então, para que isso fique bem claro para vocês. Então, nós vimos que os espíritos puros, atuando no fluido universal, eles constroem as colônias, né? Nós falamos das colônias, que são verdadeiras cidades existentes no mundo espiritual. Então, orbitando, digamos assim, o nosso planeta Terra, existem diversas colônias, tá? Nas próximas aulas, quando a gente for falar especificamente do mundo espiritual, então nós vamos descrever, nós vamos detalhar cada colônia, né? Cada construção, cada edificação que existe no mundo espiritual. Vamos falar de todas elas, tá certo? Então, abaixo das colônias, né, que seriam as construções superiores, veja, na verdade, o que está acima, existe uma construção acima da colônia que trata-se dos mundos onde habitam os espíritos puros, né? Os espíritos puros também têm um local para habitar, eles também não estão vagando aí pelo espaço, tá certo? Então, os mundos celestes ou divinos, não é como Allan Kardec classifica no Livro dos Espíritos, eles estão acima das colônias. Então,
próximas de Deus se encontram esses mundos celestes ou divinos que são habitados por espíritos puros, tá? Abaixo desses mundos celestes ou divinos, nós vamos encontrar as colônias, onde habitam já espíritos superiores, né? E espíritos também de nível evolutivo médio, digamos assim, que estão ali aprendendo e trabalhando, tá? E também espíritos de um grau de inferioridade, não é? Que estão sendo tratados, que estão sendo reeducados ali também nas colônias, tá certo? Abaixo das colônias, nós encontramos o plano espiritual inferior. Então, veja que já está chegando próximo ao mundo físico, né? Veja que à medida que vai descendo, vai se tornando mais grosseiro, tá? Então, abaixo das colônias, encontramos o plano espiritual inferior, conhecido como umbral. O umbral tem níveis vibratórios que vão do inferior até as zonas abismais, que são os níveis mais profundos de inferioridade. Então, terminou a colônia, começa a região das colônias, né, essa dimensão que está acima. Na dimensão logo abaixo, nós encontramos o umbral. O umbral ele também se divide em dimensões, tá? Ou zonas vibratórias. Então, quanto mais próximo da Terra, mais grosseiro é o nível vibratório do umbral. Então, nós temos o umbral médio, o inferior e as zonas abismais, onde se encontram espíritos, onde mais se encontram espíritos inferiorizados, tá certo? São nessas chamadas zonas abismais, que são níveis mais profundos de inferioridade, que são níveis mais grosseiros do umbral, tá certo? Abaixo do umbral, encontramos o mundo físico, que é, no nosso caso, o planeta Terra. Então, nós temos o planeta Terra, acima nós temos o plano espiritual. Esse plano espiritual é chamado de umbral, tá? Que ele vai desde as zonas abismais ao umbral inferior, umbral mediano e o umbral propriamente dito, tá certo? Com as suas divisões. Então, esse é o processo da criação no mundo espiritual. Então, nós chegamos aqui até a parte do umbral inferior e agora vamos entrar agora no mundo físico, na dimensão volume ou na dimensão física, onde os seres, os espíritos encarnados, tá certo? As criaturas encarnadas, elas possuem, elas habitam, elas vivem. Então, todos nós que temos corpos físicos, né? O homem, os animais, tudo que tem uma organização física se encontra na dimensão material ou aqui na zona material, que é o nosso planeta Terra, tá certo? Então, veja, nós falamos que quando esse pensamento de Deus ele se desloca, quando ele vai se aproximando da dimensão física, ele se transforma em éter. No éter, essa substância que é única, não é? Esse vórtice que é único, isso aqui, essa linha aqui, ó, que eu estou passando a seta, seria o vórtice único, tá certo? Seria um turbilhão de energia único, que é o pensamento de Deus, tá? Que se transformou em fluido cósmico universal e continuou sofrendo condensações até chegar ao éter. Ele ainda não é matéria, mas o éter é a transição entre energias puras e simples, ou seja, entre o fluido cósmico universal e a matéria propriamente dita, tá? Então, o éter seria a fronteira. Nessa fase do éter, essa substância divina, ela cria pequenos vórtices, ó, tá vendo? Cada um desses aqui são pequenos vórtices ou pequenos núcleos. E esses milhares de vórtices individualizados ou núcleos, eles transformam, são eles que criam a zona chamada de éter. O éter é formado por esses pequenos vórtices aqui ou pequenos núcleos, tá? Cada vórtice desse ou núcleo, ele é um princípio espiritual já. Ele já é uma individualidade. Cada um deles. Existem bilhares e bilhares e bilhares, tá certo? E todos eles juntos formam aquilo que nós chamamos de o éter, ok? Então, para ficar bem claro isso. Veja, esses núcleos aqui ainda não são átomos. Por isso que eles não são matéria ainda. Eles compõem só o éter. Então, eles são núcleos que vão formar átomos. Então, aqui só vamos encontrar prótons nesse núcleo. Não existe eletrosfera ainda. Então, por isso que eles não são considerados átomos, tá certo? Então, a diferença do éter para a matéria física é que no éter só existe o núcleo do átomo, não existe o átomo completo ainda. Quando surgir a eletrosfera, aí sim, agora esses núcleos passaram a ser átomos, que é o que nós vemos aqui, ó.
O éter seria aqui, nós temos aqui uma figura que demonstra, não é, que esse planeta aqui, não é, esse mundo, ele está afundando o espaço, não é, e é isso que cria a lei da gravidade, tá certo? Por quê? Porque essa massa desse planeta aqui, ele está afundando o tecido espacial. Esse tecido espacial todinho que vocês estão vendo aqui quadrados, ó, isso aqui a gente pode considerar como o éter, não é? Ele não é a matéria física ainda, ele é a fase de transição entre o fluido cósmico universal e a matéria propriamente dita, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar que todo esse espaço aqui seria o éter, que é formado de núcleos de átomos, apenas núcleos, tá? Ou vórtices individualizados. Então, quando o átomo cria a eletrosfera, nós temos aqui um elétron, então aqui, ó, temos aqui o núcleo com um próton, tá certo? Que é a carga elétrica positiva, e temos aqui agora o primeiro elétron girando aqui, ó, com carga elétrica negativa. Então, agora surgiu o átomo. No momento que surgiu o átomo de hidrogênio, que é o primeiro, aí seria o nascimento da matéria como a gente conhece, não é? Então, toda a matéria que a gente conhece, ela é formada por grupos de átomos que estão agrupados em moléculas, tá certo? E o primeiro átomo da escala é o átomo de hidrogênio. Então, aqui já está no mundo físico, ok? Então, essa ilustração aqui, ó, são milhares de átomos de hidrogênio surgindo, tá? E esses átomos vão surgindo em forma de nuvem, de uma nuvem de gás. Por quê? Porque cada átomo de hidrogênio desse vai se chocando um com o outro e vai formando o gás hidrogênio. Formando o gás hidrogênio, né, nessa movimentação, tudo aqui, esses átomos de hidrogênio estão se movimentando bem veloz, impulsionados pelo quê? Pelo movimento do pensamento de Deus, que a gente viu, que é o processo de respiração. Né? Na respiração, que é o processo de ida do pensamento de Deus, vai gerar energia cinética, vai gerar movimento. Esses átomos começam a se movimentar rapidamente e vão se chocando e vão formando o gás hidrogênio. Então, esse gás hidrogênio é quem forma aquelas nebulosas, né, que a astronomia estuda, né, e a partir das nebulosas vão surgir as galáxias e as estrelas, tá certo? As galáxias são grupamentos de estrelas, não é? Então, é assim que, veja que o processo da criação divina, ele começa desde o plano espiritual até chegar no plano físico. Então, novamente, aquele gráfico que vocês já conhecem, Deus, a substância universal ou pensamento de Deus, que são energias puras e simples, se condensa e se transforma em fluido cósmico universal, se condensa novamente, se transforma em éter ou matéria escura, né? E a partir do éter vai surgir os elementos químicos, começando com o hidrogênio, como a gente acabou de ver, tá certo? Então, esses elementos químicos vão se agrupando, não é, em formando novas moléculas, formam a matéria, que é energia condensada, aqui já é energia comum, não é energia de campo, como a gente diz, não são essas energias aqui não, tá? Puras e simples. Essas são as energias da forma como a nossa ciência conhece. E no processo de radiação química, ou seja, quando os átomos atingem um processo de radioatividade, como os elementos como o urânio, por exemplo, ele começa a liberar elétrons, que é o processo de radiação química ou decaimento radioativo, e a partir daí surgem as energias dinâmicas, né, como a gravidade, como a energia eletromagnética, como a radiação química, como a luz, né, ultravioleta, como o infravermelho, enfim. Então, tem várias escalas dentro dessa energia e em outro momento a gente vai estudar cada uma delas também, tá certo? E aqui vai ficar se repetindo o ciclo. Lembrando que cada elemento, cada átomo é um princípio espiritual. E esse átomo vai se unindo a outros, né, a outros princípios espirituais. Outros átomos formam moléculas que, por sua vez, formam os sistemas e com isso forma-se a matéria, tanto a matéria inorgânica como a matéria orgânica, tá certo? E aqui vai ficar havendo repetições sucessivas, não é? Elementos químicos se condensam, viram matéria, se dissociam, viram energia dinâmica. Aí, se não houve maturidade, eles retornam de novo a ser elementos químicos, voltam a ser hidrogênio, começa todo esse processo e fica repetindo até que haja maturidade. Quando houver maturidade, os princípios espirituais que atingiram essa maturidade, no lugar deles retornarem para se tornar elementos químicos, eles vão dar um salto evolutivo
e isso a gente vai ver em outra aula, e agora vão se tornar, vão entrar num campo mais evoluído, né, dentro do processo de retorno da onda mental divina, tá certo? Então, basicamente, o processo da criação seria esse que nós acabamos de falar aqui, não é? Então, falamos da criação no plano espiritual e como existe a criação no plano físico. A gente sabe que a partir dos átomos, dos elementos químicos, repetindo, não é? Tudo que é matéria inorgânica e tudo que é matéria orgânica é feito dos elementos químicos, tá certo? Então, com isso, a gente fecha esse ciclo da criação, tanto do plano espiritual quanto do plano físico. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o universo, não é, de uma forma geral, e depois vamos entrar e explicar os mundos espirituais para depois entrar no mundo físico. E assim daremos sequência ao nosso estudo, tá? Aqui nós deixamos o quadro, né, com o nosso e-mail para qualquer tipo de informação que vocês desejem, é só escrever para o e-mail. E se quiserem também conhecer o nosso blog, é só anotar esse endereço aí, tá certo? E nós sempre publicamos alguns artigos, né, à luz da doutrina espírita, tá? São artigos, assim, de temas mais complexos, mas todos eles à luz do espiritismo, tá? Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui. Desejamos a todos um bom dia e um grande abraço para todos.